Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, é difícil decisão no PSDB sobre a sucessão do governador Geraldo Alckmin. Entrevisto o deputado estadual do PSDB, Cauê Macris, que é presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada, deputado. Boa noite, Maria Lídia. Deputado, é das estadual, ano eleitoral, só se pensa, né, no que vai acontecer na nova ocupação das cadeiras no Parlamento e no Executivo. Depois que o Serra declarou que não será candidato nas eleições desse ano, intensificou-se ali a articulação política em torno do nome de João Dória para a sucessão estadual, para ocupar a cadeira de Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes. Quero começar por aí. Isso é para valer? Ou essa ação toda está acontecendo em torno de Dória para tirá-lo do circuito da sucessão presidencial e eliminar o risco dele querer ser candidato no lugar de Alckmin? Maria Lídia, nas últimas 6 eleições no nosso estado de São Paulo, a população sucessivamente foi nos dando claramente vitórias, sejam elas no primeiro turno, no segundo turno, mas sempre, né, fazendo com que aqueles que governaram o nosso estado, o nosso partido, Mário Covas, José Serra, Alberto Goldman, Geraldo Alckmin, né, pudessem ter feito um mandato, né, que fizesse com que a crise que nós vivemos nos últimos 3 anos não abalasse o estado de São Paulo como abalou todos os outros estados brasileiros. E nesse momento, o que nós precisamos? De uma candidatura forte que faça a defesa desse legado do que foi feito para o estado de São Paulo. Esse é o momento que nós tivemos. E aí a gente faz até a comparação como nós estamos em ano de Copa do Mundo. Você escala sempre o seu melhor centroavante. A seleção brasileira não tem como não escalar o Neymar para jogar a Copa do Mundo, né? Então nós temos que escalar aquele que nós temos de melhor. E nesse momento, aquele que se identifica com a população, né, o que nós sentimos o clamor por parte dos prefeitos, por parte dos deputados, por parte de grande maioria da população, né, é o João Dória. Então nós estamos apelando para que ele tope o desafio de ser o nosso candidato a governador do estado. Quando eu vi essa sua comparação, né, primeiro dizendo que o PSDB tem sim que escalar o melhor, muito bem, para o governo de São Paulo, para concorrer. E comparando que João Dória é o Neymar do PSDB, mas aí já vem de imediato o questionamento. Se Dória é o Neymar do PSDB, por que ele não foi escalado para ser o candidato à presidência da República? Porque nós temos um ótimo candidato, que é o Geraldo Alckmin, né? E aí já fizeram essa brincadeira comigo. Eu falei assim, se o Dória é o nosso Neymar, né, o Geraldo pode ser comparado ao Messi ou ao Cristiano Ronaldo, né, campeões mundiais e um grande jogador. Não é à toa que o governador Geraldo Alckmin foi 4 vezes governador do maior estado da nossa federação, está preparado para ser o nosso presidente da República, mas depois que se define o plano nacional, nós temos que vir para os estados. E o próprio governador Geraldo Alckmin precisa de um palanque forte com o João Dória como candidato à presidência da República para poder auxiliar, inclusive, no processo da eleição nacional. Falando em palanque forte, vocês já avaliaram no PSDB o impacto que essa escolha, essa opção por João Dória pode causar na relação com Márcio França, vice-governador, que é um potencial candidato ao governo do estado também, e um impacto em relação ao partido dele, o PSB, para os palanques estaduais, considerando o interesse que Alckmin tem, Brasil afora, nesses palanques estaduais. E o PSB tem representatividade. Olha, não é arriscado o que está acontecendo agora? Todo o nosso respeito ao vice-governador Márcio França. Nós temos que separar claramente o que é agenda institucional, governo, legislativo, com nós todos os deputados, e o que é projeto de poder e agenda política do Estado. Nós não podemos deixar uma agenda contaminar a outra. O Márcio assume um governo do Geraldo Alckmin, foi eleito para isso no primeiro turno, né? E este governo que ele assume, ele vai conduzir e levar ao fim dele, né? E nós vamos dar todo o suporte, todo o apoio do ponto de vista institucional para o governo Márcio França, que é a continuidade do governo Geraldo Alckmin. Agora,
precisa ser claro e entender, né, o processo como um todo, como o PSDB, como um partido de capilaridade política. O PSDB hoje no estado de São Paulo tem 173 prefeituras, 20 deputados estaduais, 12 deputados federais, 2 senadores da República. Como é que você pode, um partido com essa pungência no estado, governando quase 60% da população de São Paulo em prefeituras, não ter uma candidatura própria ao governo do estado? Então, o próprio Márcio precisa entender, e ele tem entendido isso, as próprias declarações dele têm sido muito claras e enfáticas nesse sentido, né, de que o PSDB terá candidatura própria. Mas existe consenso em relação a essa tese, que deve ter candidato próprio e o nome deve ser Dória? Porque eu já ouvi, inclusive de pessoa que havia se credenciado como potencial candidato, que é o Floriano Pêssaro, ele admitindo a possibilidade do candidato ser Márcio França, e ele próprio podia ser o vice de Márcio França. E com isso o PSDB continua no governo paulista numa atuação conjunta, como o PSB estava com o Alckmin numa atuação conjunta. Essa alternativa é politicamente aceitável? Olha, consenso eu não tenho, às vezes, dentro da minha casa, nas discussões com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família. É claro que não é fácil você conseguir consenso, né? Eu venho do parlamento. O parlamento é a arte de você buscar o consenso. Não é simples você estabelecer consenso em nada. Porém, eu acho que a grande ala majoritária do PSDB, né, nós mostramos isso inclusive, onde 2/3 da nossa bancada estadual esteve fazendo esse apelo ao prefeito João Dória para que ele pudesse aceitar o desafio de se colocar como nosso candidato a governador do estado, né? Você tem apelos por parte dos prefeitos, os prefeitos do interior, que vêm vindo constantemente procurando todas as lideranças, dizendo que o João deveria ser e que é o melhor nome do PSDB nesse momento. Mas falando em prefeito, deputado... Até pelo que ele já fez, Maria Lídia, no estado de São Paulo, no município de São Paulo. Mas prefeitos do interior, aí cabe, eu peço desculpas por interromper, mas cabe essa pergunta. Márcio França não ficou dormindo na vice-governança do estado. Ele teve uma relação continuada com prefeitos, com deputados do interior, não apenas do PSDB, mas dos partidos da base. Com isso, ele não tem uma vantagem muito grande em termos de visibilidade, de ser conhecido, em relação a João Dória, que não tem essa vida, essa relação com as cidades do interior de São Paulo? Em relação a ser conhecido, não. As próprias pesquisas eleitorais apontam que o João Dória é muito mais conhecido, até pela pungência que tem a Prefeitura de São Paulo, né? E o próprio vice-governador assume, né, e admite que ele não é conhecido no estado de São Paulo. E a relação política com as lideranças do interior? As pesquisas indicam isso, inclusive, né, mostrando que o João Dória é muito mais conhecido. Agora, onde você anda, nos 4 cantos do estado que eu visito, que eu frequento, né, é nítido a quantidade pelo que tem sido feito na Prefeitura. O João Dória tirou a São Paulo da UTI em 12 meses. Problema de finanças públicas, zerou a fila nas creches, zerou a fila de exames de saúde, né, em pouco tempo, com uma situação difícil, na maior crise que nós vivemos já no nosso país. Então isso tudo reflete no interior. E é claro que as lideranças políticas do interior acabam mostrando um direcionamento claro para que o João possa ser o nosso candidato a governador. Muito rápida a última questão. Se eventualmente Márcio França não assumir o governo de São Paulo, em função do projeto político próprio dele, na linha sucessória, o seu nome é o primeiro nome para o governo do estado. Você acha que está maduro politicamente aos 35 anos para ser governador de São Paulo? Eu tive 88 dos 94 votos dos deputados estaduais do nosso estado. Isso já mostra que eu consegui cativar todos esses deputados para poder ser o presidente da Assembleia Legislativa. Isso me coloca, inclusive, né, como a possibilidade, constitucionalmente, se necessário, estarei lá para cumprir a minha missão, o meu trabalho nesse sentido. Mas não acredito nisso, né, o que nós vamos ter é o Márcio governador, né, e o João Dória, se assim ele aceitar, o nosso candidato a governador pelo PSDB. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado.